Muitos pensam que a Bíblia é um livro religioso. É um livro que traz dogmas, doutrinas, rituais e muitas outras coisas difíceis de entender. Porém, quem trata a Bíblia assim perde muito, porque a Bíblia não se resume a doutrinas religiosas. Aliás, a doutrina da Bíblia é a doutrina para a vida, não para uma religião, mas para a vida. A Bíblia é um manual que fala sobre tudo que você gostaria de saber. Tudo sobre comportamento humano. Todos os conselhos para um viver melhor você encontra na palavra de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um conselho talvez inesperado que muitos nunca souberam que está na Bíblia. Encontra-se lá no livro de Êxodo, capítulo 23 e versículo 2. Diz assim: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Veja que palavra. Aqui, neste único versículo, nós entendemos que nem sempre a multidão está certa. Não é porque todo mundo faz uma coisa que você deve fazer. Não é? Porque a multidão pode estar tomada por um pensamento de manada. Você sabe, quando se fala em manada, se você visualizar, se você olhar uma manada, você vai ver que aquele animal que está ali no meio da manada, ele não tem muita escolha. Se a manada está indo para uma direção, aquele animal ali no meio da manada não tem o que fazer a não ser acompanhar a manada. Ele tem que continuar andando no embalo dos outros. Então é assim que muita gente vive, infelizmente, sem raciocinar, sem pensar por si mesmo. Deus não nos criou como manada, Deus nos criou indivíduos diferentes, únicos, singulares, nos deu um cérebro para que nós possamos pensar por nós mesmos. E tudo na sua vida, você é responsável pelo resultado. Você não vai poder culpar os seus colegas de sala de aula pelas suas notas no final do ano. As suas notas são sua responsabilidade. O aproveitamento dos seus estudos é sua responsabilidade. Ainda que você esteja numa escola com milhares de outros alunos, a responsabilidade das suas notas e do seu aproveitamento é sua. E quem vai levar com você esse resultado é você, não são eles. A mesma coisa é com respeito ao seu trabalho. Seus colegas de trabalho podem ser maravilhosos, vocês podem se divertir num happy hour, vocês podem ter momentos após expediente para se encontrar e, enfim, ter até uma vida social fora do local de trabalho. Mas a verdade é que no trabalho você responde individualmente pela sua performance, pelo seu desempenho, pelos seus resultados. Ainda que você faça parte de uma equipe, a equipe olha para o seu resultado individual, a sua contribuição para aquela equipe. Então não adianta você ficar dividindo culpa da sua vida para os outros. A sua vida depende de você. A salvação também é individual. Ninguém vai entrar no céu de braços dados com alguém. Ninguém vai chegar no céu e mostrar uma carteirinha e dizer, olha, eu pertenço ou pertencia à filiação tal, à denominação tal. Olha, minha mãe está aí dentro. Minha mãe está aí, pergunta para ela, o filho dela está aqui fora. Pode falar para ela vai falar maravilhas a meu respeito. Não. Ninguém vai entrar no céu com carta de recomendação. Ninguém. A sua vida
depende de você. Você tem que exercitar a sua capacidade de pensar por si mesmo e tomar esse aviso, esse conselho, para que você não caia, não se junte a uma multidão, porque é a moda, é o momento, é o que todo mundo está falando, todo mundo está fazendo, não todo mundo está vestindo isso, todo mundo está postando a este respeito, todo mundo está usando esta hashtag, todo mundo está falando, etc, etc. As celebridades estão falando, enfim. Não é porque todo mundo está falando que é certo. Ao contrário, olha aqui o que diz: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Quer dizer, a multidão pode fazer o mal. A multidão, tem gente que associa a multidão com o bem. É porque tem muita gente, então é bom. Não necessariamente. Pode ser um monte de gente que não está pensando. Um monte de gente sendo enganada, manipulada. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria, para torcer o direito. Então a maioria também pode torcer o direito. A maioria pode estar fazendo errado. Então, você tem que aprender a pensar por você, mas não é pensar por você criando suas próprias leis, seus próprios dogmas, porque isso também é perigoso, você pensar por você sem nenhuma referência, sem nenhum padrão, sem nenhum um referencial do que é certo e errado. Então, qual é este referencial? Eu me reporto de volta à palavra de Deus. Deus é este referencial. Então, a gente diz pensar por si mesmo, né? Mas na verdade, você tão perigoso quanto pensar como a multidão é você pensar por si mesmo sem referência maior. Pensando por si mesmo, o Hitler fez o que fez lá na Alemanha. Não é? E a multidão seguiu. Os alemães obedeciam às ordens. Então, não é pensar por si mesmo como se você fosse um Deus. É pensar por si mesmo, entre aspas, sujeito a um padrão de pensamento, um padrão de princípios que são incorruptíveis. E este único padrão é o padrão divino, é o padrão de Deus. Então, quando eu me reporto à palavra de Deus, quando eu procuro saber o que Deus pensa a respeito deste ou daquele assunto, quando eu procuro saber o que a palavra de Deus orienta, então eu estou procurando seguir a reta justiça, como Jesus disse. Não julgueis, senão segundo a reta justiça. Quem é que julga segundo a reta justiça? Nem os juízes deste mundo julgam segundo a reta justiça. Volta e meia a gente está olhando aí os tribunais deste mundo, deste país, determinando leis, aprovando ou barrando leis absurdas. Então, quem vai julgar segundo a reta justiça? Onde está essa reta justiça? Esta reta justiça está somente em Deus. É o que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer pensar não como manada, não como a multidão, você não quer ser influenciado pela maioria e de repente ser mais um que está torcendo o direito, fazendo mal, achando que está fazendo bem, então você tem que se destacar da manada, você tem que sair da manada e você tem que se reportar a Deus, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Quem está seguindo a palavra de Deus, normalmente, não está acompanhado de uma multidão. Normalmente. É claro que você vai encontrar pessoas como você também, mas elas não são a maioria. Então pense muito bem. Pense antes de você se unir a certos movimentos. Pense antes de você ficar postando sobre coisas que só porque é a moda e todos os outros estão falando. Cuidado,
E ao invés de você criar seus próprios dogmas e sua própria religião, procure saber um pouquinho mais da palavra de Deus. Procure usar a Bíblia mais como um manual para a sua vida. Porque você foi criado, nós fomos criados por um Criador e Ele deixou um manual. E se você está errando, se a sua vida está indo sempre torta, é porque provavelmente você não está agindo conforme o manual. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!